Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Freire falando com vocês um pouquinho sobre ultrassonografia do abdômen. Vamos falar um pouquinho sobre esse exame tão comum no nosso dia a dia. A ultrassonografia é o método mais usado na abordagem diagnóstica do abdômen, seja pela indicação do método propriamente dito ou pelas outras vantagens. Por exemplo, é um método inócuo, ou seja, totalmente seguro, não leva nenhum dano nem ao profissional que está executando o exame, muito menos ao paciente. É um exame operador dependente, ou seja, se você tiver a possibilidade de realizar o exame com um médico que tenha conhecimento do assunto abordado, tenho certeza que vai ajudar bastante em relação ao diagnóstico. Além de outras vantagens, né? É um exame dinâmico, um exame relativamente barato diante dos outros métodos de imagem, tenho certeza que o custo-benefício vale muito a pena. A aplicabilidade da ultrassonografia, ela está voltada para órgãos maciços a princípio, então pâncreas, fígado, vesícula biliar, rins, baço e bexiga. Alguns podem perguntar, e a aorta? Entra no protocolo? De uma forma geral, sim. Mas se você quiser fazer uma análise da aorta, recomendo que você faça um estudo mais específico e direcionado. É um exame não indicado em vísceras ocas, ou seja, esôfago, estômago e intestino. Por quê? A gente sabe que o ar ele dissipa o som, porque as moléculas estão muito dispersas no meio, e aí a gente tem dificuldade de captar esse som de volta e não conseguir transformar essa onda que é captada de volta em imagem. Além do mais, hoje em dia a gente pode realizar procedimentos tanto diagnósticos quanto terapêuticos, principalmente as biópsias guiadas por ultrassonografia, em que vai aumentar a precisão do procedimento em praticamente 100%. Do ponto de vista físico, a ultrassonografia, lembrar que o ultrassom são frequências sonoras acima de 20.000 Hz, tá? Então nós temos transdutores de 2 a 18 MHz. Abaixo de 2 é o som, né? E se torna inaudível ao ser humano, né? No caso, o som audível, acima de 20.000 Hz, inaudível. A sonda usada em investigação do abdômen é uma sonda ou transdutor, é a mesma coisa, uma sonda convexa, em que vai de 3,5 a 5 MHz geralmente. Tá? Alguns equipamentos vão até uma frequência até maior. Nós trabalhamos com frequência e comprimento de onda, tá? Então, lembrar que são inversamente proporcionais, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa. Então, se eu quero estudar uma estrutura superficial, tireoide, tendão, músculo, mama, eu vou precisar de uma frequência alta e um comprimento de onda curto. Por quê? Porque são estruturas superficiais. Se eu quiser estudar, por exemplo, uma estrutura, um órgão reto-peritoneal, o pâncreas, por exemplo, eu vou precisar de um comprimento de onda profundo e uma frequência menor. Lembra da impedância acústica? O que é impedância acústica? É quando nós temos... impedância quer dizer o quê? Obstáculo. Então, cada tecido, cada órgão tem a sua impedância acústica, tem uma forma de refletir e absorver o som, tá? Que é estudado. Lembrar do efeito piezoelétrico? O que é o efeito piezoelétrico? É a capacidade. Vamos lembrar o que é eco? O eco nada mais é do que uma onda sonora, melhor dizendo, emitida em um meio, em que vai esbarrar em algum corpo e retornar, né, para a origem de onde ela foi gerada. Qual a diferença do efeito piezoelétrico por efeito sonar, por exemplo? O efeito sonar ele vai mostrar para você que tem um obstáculo a tantos metros, centímetros, que queiram, né? Só que ele não consegue mostrar para a gente o que é aquele obstáculo. O efeito piezoelétrico ele é uma adaptação do efeito sonar. Ele capta a onda sonora de volta e, através de recurso do computador, consegue transformar a imagem. Isso a gente chama de efeito piezoelétrico. Lembrar que eu tenho também a possibilidade do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Nada mais é do que uma análise quantitativa e qualitativa de fluxos, tá? Em que você pode ter isso tanto do ponto de vista numérico como em cores, ok? Nós vamos ver isso lá na frente. Então, mostrando a vocês aqui o estudo do som, né? Eu tenho aqui abaixo de 16 Hz o infrassom. Alguns animais como os cães, os gatos conseguem ouvir. A frequência audível em torno de 16 Hz a 20.000 Hz no ser humano. E acima de 20.000 Hz os morcegos e os golfinhos são os animais mais desenvolvidos para isso. Lembrar que o som é uma onda mecânica, né? Então,
Como ela é uma onda mecânica, ela necessita de uma fonte geradora e um meio de propagação. No nosso caso, o ideal é um meio líquido, porque as partículas desse meio elas não estão nem muito distantes, como é o caso do ar, e nem muito unidas, como é o caso do sólido. Então, essa fonte sonora ela emite uma onda mecânica, vai se propagar, chega até um objeto e vai retornar para a fonte de origem, em sentido contrário, ok? Então, quando eu tenho a captação dessa onda e transformada em imagem, nós temos o que nós chamamos de efeito piezoelétrico. Aqui falando um pouquinho para vocês sobre a impedância acústica. Observe que cada tecido tem uma característica própria, seja de velocidade, como de densidade, como de impedância. Não quero ninguém gravando esses dados, é apenas para apresentar a vocês a diferença, né, tecidual de cada órgão, ok? E mostrando para vocês que como ocorre essa propagação nos tecidos. Então eu tenho um gel condutor, em que vai servir de ponte para atravessar a pele e os outros tecidos como músculo, etc. Sondas e transdutores. Muito bem. Diante do que eu quero estudar, eu tenho que ter uma sonda apropriada, tá? Então, o que a gente costuma usar na rotina é a sonda convexa, onde ela é de 5 a 8, geralmente, MHz, como a gente falou na frente. A linear, que eu uso para estruturas superficiais, então preciso de uma frequência alta para um comprimento de onda curta, como aqui, por exemplo, de 6 a 15 MHz, aqui 9. E eu tenho aquelas endocavitárias, que são intermediárias, por exemplo, aqui vai de 6 aqui até geralmente 10 MHz, ok? A sonda que nós usamos normalmente no estudo do abdômen é a sonda convexa, tá? É a sonda convexa, ela tem uma frequência mais baixa, em compensação tem um comprimento de onda maior. O que vem a ser o efeito piezoelétrico, como eu falei para vocês? Lembrando, o som é uma onda mecânica. Se ela é uma onda mecânica, ela necessita de uma fonte e de um meio de propagação. Essa fonte, ela emite uma onda, vai passar pelo diferente tipo de tecido, chega até o órgão que eu quero estudar, retorna em direção ao emissor, né? Que nesse caso vai se tornar um receptor. Então, eu emito a onda através da energia, vai vibrar os cristais que existem aqui no transdutor, chega até o órgão que eu quero estudar, essa onda retorna, vai vibrar os cristais em sentidos contrários e o computador vai transformar isso em imagem. Quando o computador transforma essa onda captada em imagem, nós temos o chamado efeito piezoelétrico. Como eu falei antes, a ultrassonografia abdominal ela pode ser dividida didaticamente em pâncreas, fígado, vesícula biliar, rins, baço e bexiga. O pâncreas, lembrar um pouquinho da anatomia, nós vamos avaliar o pâncreas e estruturas adjacentes como veia esplênica, artéria mesentérica superior e o antro gástrico. Lembrando que a gente não estuda o estômago pelo ultrassom normalmente devido à presença de gás no interior da víscera. O pâncreas é dividido em cabeça, colo, corpo, cauda e processo uncinado. Localiza-se transverso e reto peritonealmente, posterior ao estômago, anterior aos grandes vasos, à esquerda do duodeno e à direita do baço. Só uma recordação, só lembrando um pouquinho de anatomia. Lembrar que possui um ducto pancreático principal que se inicia na cauda e termina na papila duodenal maior, após a junção com o duto colétrico, né? Lembrar a anatomia da veia esplênica, da artéria mesentérica e lembrar da proximidade com o antro gástrico. Lembrar da relação anatômica com o antro gástrico, ok? Recomendo revisar a anatomia antes da gente partir para a imagem propriamente dita. Então, gente, aqui uma representação esquemática do pâncreas na ultrassonografia. O pâncreas a gente observa pela diferença de ecogenicidade, ou seja, diferença de brilho nessa região, a gente consegue visualizar bem o pâncreas quando está em condições ideais. Ou seja, o paciente fez um jejum adequado, isso a gente vai ver na prática direitinho a importância disso, tá? Então observem a cabeça do pâncreas, né? Lembrar aqui do corpo, tá? Lembrar aqui da cauda, nem sempre a gente consegue visualizar bem assim por causa da interposição de alças intestinais muitas das vezes, tá? Aqui a representação esquemática, tá? Então eu tenho o corpo, né? Eu tenho o istmo, eu tenho a cabeça, tá? E o processo uncinado aqui atrás, tá? Lembrar aqui da cauda, tá? Como eu falei para vocês, nem sempre a gente consegue visualizar tão bem assim. E também lembrar da veia mesentérica, a relação anatômica do pâncreas
com a veia mesentérica, que acaba se tornando um ponto de anatomia, um ponto anatômico para a nossa referência de estudo. Aqui mostrando para vocês aqui a relação da veia esplênica, tá? Então observem a veia esplênica aqui no Doppler, tá? Então observem a relação anatômica da veia esplênica, ela fica abaixo do pâncreas, digamos assim, nesse corte, né? Que é o corte que a gente costuma estudar o pâncreas, tá? Então avaliando aqui o pâncreas em verde, tá? E a veia esplênica aqui embaixo em azul, ok? Algumas características do pâncreas, a gente vai ver o tamanho, a cabeça geralmente menor que 3 centímetros, o corpo menor que 2,5 centímetros, a cauda menor que 2 centímetros, tá? Depois eu vou passar em forma de apostila a vocês, tá? Essas características de cada órgão, ok? Vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão oval, alongado, que possui 3 partes, fundo, corpo e colo. Localiza-se na parte anterior da face visceral do fígado, imediatamente adjacente à fissura interlobar. Lembrar da relação anatômica com o duodeno, né? No caso ele é posterior ao duodeno e é anterior ao fígado e ao peritônio. Então, num corte transverso, a vesícula ela vem em forma arredondada ou ovalada e o conteúdo normalmente ele é anecoico, ou seja, não emite brilho, tá? Normalmente, tá? No longitudinal, a gente vai ter essa imagem aqui, ó, em que é a forma anatômica que a gente está mais acostumado a visualizar. Lembrar que o estudo da anatomia da vesícula, o estudo ecográfico da vesícula, obrigatoriamente você deve observar os 2 planos. Por quê? Se você tiver, por exemplo, alguma litíase no infundíbulo, você não vai visualizar aqui, você não vai ter noção de profundidade no corte transversal. Daí a necessidade da gente também visualizar no longitudinal. Ok? Em relação às patologias, eu vou deixar para os próximos encontros. Aqui apresentando a vocês algumas características da vesícula biliar normal, tá? É importante a gente avaliar a espessura da parede em adulto, menos de 3 milímetros, tá? O que acontece? Muitas das vezes o paciente ele tem queixas voltadas para colocistite alitiásica e o que vai ser determinante para a gente, um dos fatores principais é o espessamento da parede. Então é necessário a gente ter essa informação em relação à espessura da parede, ok? O fígado, algumas considerações gerais, é a maior glândula do corpo humano, localiza-se no hipocôndrio direito, estende-se para o epigastro e o hipocôndrio esquerdo, né? Possui 2 faces, a face diafragmática e a face visceral. Tá? Tem 4 lobos anatômicos a ser estudado, lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado, e 8 segmentos funcionais numerados de 1 a 8. Então, recomendo a revisão desses segmentos anatômicos, tá? Lembrar também da vascularização hepática, que é super importante, né? Então, transitam pelo fígado através do hilo hepático, né? E a gente vai avaliar principalmente as veias hepáticas e a veia porta, tá? Também a veia cava inferior é uma referência anatômica no estudo ultrassonográfico. A veia porta é uma veia curta e larga, né? E é formada pela junção das veias da veia esplênica e veia mesentérica superior na altura do colo do pâncreas. Então, daí a relação vascular do fígado com o baço através da veia esplênica, ok? Faz parte da tríade portal ao atravessar o hilo hepático, importante a gente ter essa informação pela referência anatômica, pela importância anatômica do hilo hepático, né? Divide-se em ramos direito e esquerdo, suprindo os respectivos lobos, né? E as veias portas passam pelo meio dos segmentos hepáticos, enquanto que as veias hepáticas passam por entre eles. Então vocês vão observar que a veia porta ela é perpendicular às veias hepáticas, tá? Então ou você visualiza uma no longitudinal e a outra vai estar em transversal e vice-versa. As veias hepáticas são responsáveis pela drenagem venosa do fígado para a veia cava inferior, sendo em número de 3, a direita, a esquerda e a intermédia. Então, dividindo-se o lobo direito do fígado em parte anterior e posterior e o lobo esquerdo em parte medial e lateral, tá? Então, nós vamos ter que lembrar da anatomia vascular do fígado, tá? E aqui nós temos a representação esquemática, né? Volto a dizer, nós vamos falar de patologias em outros encontros, mas aqui é uma forma geral. Então, nós temos aqui o lobo hepático esquerdo, ok? Onde nós temos a veia cava, tá? Nós temos a veia cava
Perdão, nós temos a veia cava e a veia hepática, ok? Aqui a gente tem o lobo direito, tá? Onde nós visualizamos as veias hepáticas. Vamos falar um pouquinho de rim? O rim direito é um órgão reto peritoneal localizado entre a parede posterior do abdômen, revestido por uma grossa camada de gordura, que a gente chama de cápsula adiposa perirenal. Normalmente, pelas relações anatômicas, o rim direito ele é inferior ao rim esquerdo, principalmente pelo fígado, Relaciona-se superiormente à face visceral do fígado, inferiormente ao músculo quadrado lombar, anteriormente com o colo ascendente do odeno e medialmente com vasos renais e grandes vasos. Ele é formado pela parte periférica, que é o córtex, onde a gente também avalia como relação córtico-medular, e a parte interna, formada pela medula, principalmente as pirâmides, e o seio renal, que são os vasos, tecido fibra adiposo e a pelve renal. O rim direito ele é relacionado superiormente com a glândula adrenal. Existe uma área importante a nível de estudo, que é o recesso hepatorrenal, que é o espaço virtual, entre o rim direito e o fígado. Tá? Essa área, esse espaço, digamos assim, ele é importante por certas situações patológicas, pode se tornar sítio de acúmulo de líquido, por exemplo, ascite, hemorragia, é ali que a gente vai estudar. Então, aqui a gente pode ver a região periférica do rim, e aqui a parte central. Então, aqui eu tenho a produção hormonal e aqui eu tenho a produção de urina, Então, aqui a relação córtico-medular e aqui o sistema pielo-caricial. Aqui o lobo esquerdo do fígado, observem a relação anatômica do rim com o fígado, a mesma coisa acontece com o esquerdo com o baço. E aqui é um espaço virtual que a gente chama recesso hepatorrenal. Então aqui mostrando a representação esquemática em azul do rim, aqui do fígado, entre eles o recesso hepatorrenal. As características do rim, tá? Não quero ninguém decorando, eu vou passar essas informações para vocês, mas é importante a gente ter isso em mente. O esquerdo tem características anatômicas semelhantes ao rim direito, não vejo diferenças anatômicas de um para o outro, O que muda é a relação anatômica. No caso esquerdo, ele relaciona superiormente com o baço, inferiormente com o músculo quadrado lombar, anteriormente com o colo descendente, jejum e cauda do pâncreas, e medialmente com os vasos renais, grandes vasos e corpo do pâncreas. A divisão anatômica é a mesma do rim direito, e dessa vez aqui, ele é relacionado, o rim esquerdo é relacionado medialmente com a glândula adrenal, que no caso do direito é superiormente. Então, observe a relação do baço, aqui o baço, e aqui o rim esquerdo, tá? Relação córtico-medular, aqui na periferia, e o sistema pielo-caricial na parte central. O espaço entre o rim esquerdo e o baço nós chamamos de recesso espleno-renal, tá? Então, aqui também é foco de estudo para acúmulo de líquidos, como ascites, hemorragias, assim como no lado direito. As características são as mesmas do lado direito, praticamente, não vejo mudanças anatômicas de um lado para o outro. O baço, ele é um órgão intraperitoneal localizado no hipocôndrio esquerdo. Do ponto de vista anatômico, ele é contínuo posterior, lateral superiormente com o diafragma, anteriormente com o estômago, inferiormente com a flexura esquerda do colo e medialmente com o rim esquerdo e cauda do pâncreas. Então, essa relação do baço com o colo e com o estômago, muitas das vezes dificulta a visualização do órgão devido ao gás, na interposição de gás na frente durante a visualização. Daí a importância da gente ter um preparo adequado, como jejum, às vezes uso de algumas medicações antifiséticas, etc. Possui duas faces, a face visceral que está relacionada com o hilo esplênico e a face diafragmática. Então, aqui no lado esquerdo, hipocôndrio esquerdo, você consegue visualizar o baço, tá? Aqui o baço de um adulto. Aqui, nesse plano, a gente não visualiza o rim, mas lembra da relação anatômica do baço com o rim esquerdo, tá? E lembrar do recesso espleno-renal. As características, normalmente, depende da literatura, o baço, na maior distância, ou seja, no maior diâmetro,
A gente considera normal até 13, alguma literatura fala em 12. Passou disso, a gente já pode considerar como uma esplenomegalia, né? Mas a gente vai estudar a parte patológica lá na frente. Por último, vamos estudar a bexiga. Ela é uma víscera oca que localiza-se na pelve menor quando vazia. Para você avaliar a bexiga, obrigatoriamente ela tem que estar cheia, tá? Porque senão você vai ter alças intestinais na frente, né? E a bexiga vazia, ela é praticamente virtual, você não consegue visualizar. Localiza-se superior e posteriormente aos ossos púbicos, né? Separado pelo espaço retropúbico, e situa-se inferiormente ao peritônio, né? Então, seu colo é fixado firmemente no diafragma pélvico e o seu corpo ele é relativamente livre. Possui 4 faces, né? Então nós temos a face superior, 2 infralaterais a posterior e tem formato de elipse, tá? Sua face superior relaciona com a lâmina parietal do peritônio, as faces infralaterais com o púbis, músculo levantador do ânus, músculo levantador do ânus e músculo obturador interno, e sua parede posterior está em contato nos homens com o reto, glândulas seminais e ampola do duto deferente, enquanto que nas mulheres com a parede supero anterior da vagina. Então, cuidado com a relação anatômica entre homem e mulher, que nós podemos observar que tem diferença. Então tá aqui, a bexiga cheia, né? Você pode observar que normalmente ela é anecoica, as paredes são lisas e regulares, né? Observa aqui no corte transversal e no corte longitudinal. Mesmo a gente já deixando para vocês que nós vamos falar sobre o processo patológico depois, o que a gente vai observar na bexiga? Presença de sedimentos urinários, cálculos, se tem divertículos, né? Etc. Então, observe a importância da espessura da parede também aqui no caso da bexiga, porque principalmente em situações como hiperplasia prostática benigna, etc., a gente pode ter o que a gente chama de bexiga de esforço. E o que vai chamar a atenção é o espessamento da bexiga. Se ela estiver acima de 3 e o paciente apresentar história clínica, você pode relacionar esse achado à possível bexiga de esforço. Ok? Senhores, era isso que eu tinha para falar para vocês inicialmente, tá? Isso aqui é um apanhado geral da situação da propedêutica ecográfica do abdômen. Nos próximos encontros a gente já vai falar de forma patológica em relação a cada órgão que a gente conversou aqui, ok? Um grande abraço e bom estudo.